Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Vamos falar de alguns queridinhos hoje do mercado. Fundo imobiliário de CRIs da Quineia. Por quê? Nós estamos falando aí de uma alta de juros, que nós já sabemos, não é novidade de ninguém, mas nós estamos falando que um IPCA 15, que ele já foi publicado aí há poucos dias, ele já veio na casa de 2 dígitos. De quanto? 10,05%. Então nós estamos falando que a nossa inflação passou para 2 dígitos. Para poder segurar a inflação, quem? Juros. Taxa de juros. Ele é quem segura. E quem segura? Aumento da taxa Selic. A Selic, pela pesquisa do Focus, lá do Banco Central, nós estamos falando que uma Selic já está sendo prefixada já no final do ano, e aí já estourou todo e qualquer projeções que alguém já estava falando, querendo ou não, ela já está sendo cotada em 8,25. Fechamento. Eu acredito que neste ano deve fechar em 8. Então nós estamos falando de uma Selic aí de 8, numa taxa de juros que vai ficar na casa aí de 2 dígitos. Então, já venho comentando com vocês o que fazer nesse período, aonde tem a oportunidade. Por isso que eu vou apresentar para vocês com um modo um pouquinho mais, com foco diferenciado, aonde você tem que visualizar. Vamos falar de um primeiro fundo imobiliário, lembrando, fundo imobiliário da Quineia, vou estar comentando. Então, o primeiro fundo imobiliário que eu vou estar falando é o KNSC11. O que ele faz? É o da Quineia Security. A Quineia Security, ele tem uma natureza híbrida, ele busca operações mais arrojadas. Os certificados de recebíveis, que são os CRIs, ele tem foco em remuneração atrelada a quem? A nossa famosa taxa de juros. E ligado a juros reais. Então, isso traz um certo conforto, porque ele vai estar buscando o quê? Valores acima da inflação. E esses juros reais, eles estão sempre pegando a taxa de juros reais futura, de longo prazo. E também investe em outras cotas em FIIs. Então esse é o fundo KNSC11. Ele tem esse objetivo para estar tocando o processo. Vou abrir um pouquinho a carteira deles, vou falar onde é que você tem que olhar. Mas antes disso, eu vou falar um outro aqui, que é o KNP11. Qual é o foco dele? Então tem que se ligar realmente qual é o foco deles sempre. O foco dele, ele é um Quineia índice de preço. Ele os CRIs têm uma remuneração atrelada também a taxas de juros reais de longo prazo e também ele pode estar fazendo investimentos em créditos imobiliários, em LCIs. Qual é o outro aqui? É o KNCR11. KNCR11. O que esse cara faz? Ele é um pós-fixado. Ele se beneficia com o aumento de quem? Da Selic. Ele vai se beneficiar desse cara aqui. Ele vem apanhando. Esse cara aqui ele vem apanhando já por um bom tempo, mas ele vai se beneficiar agora com o aumento dessa taxa aqui. Então, se você tem ele, talvez você tenha que estudar um pouquinho para ver se a sua carteira você consegue segurar, porque agora ele tem uma possibilidade de retorno. Ele vai aumentar decorrente do aumento da Selic, ele ainda não vem distribuindo grandes dividendos, mas ele está melhorando, a cota vem se recuperando no mercado, inclusive secundário, tem uma expectativa de melhora assim que chegar entre aspas, né? Nós estamos falando no final do ano aí numa Selic de 8%, então assim que chegar nesse cara aqui, ele vai estar sim sendo talvez um fundo atrativo. Ele tem CRIs também com o objetivo de render o quê? 100% do CDI
que vai estar lá, mas líquido de imposto de renda. Então isso é uma vantagem para você ter, de repente, ter esse carinha aqui. Nós também temos um outro fundo que nós vamos comentar da carteira dele, que é o KNH, é o KN, opa, o meu H aqui tá meio a boca, hein? KNHY11. Então, ó, 1, 2, 3, 4. O que esse cara é? Ele há pouco tempo, inclusive, ele encerrou a quarta emissão dele, que ele conseguiu capturar mais 354 milhões para colocar na carteira. Ele é um pós-fixado e ele tem uma parcela atrelada também ao quê? Juros reais, atrelada ao PCA, que isso, com tudo isso que eu estou falando para vocês, também tende a se beneficiar. A carteira é predominante de CRIs e ele reflete, e aqui fica mais previsível para você, ele reflete a inflação dos 2 últimos meses. Então você sabe exatamente o que vai acontecer quando ele passa para os 2 últimos meses. Que isso é uma previsibilidade que você tem aí de um conforto um pouco melhor. Beleza? Então, vamos falar do primeiro aqui, e isso que eu quero que você preste bastante atenção. É o KNSC11, que é o Kinea Security. Onde ele está alocado? Como é que ele está o indexador dele? O indexador dele tem 87,4% está em PCA. Somente 1,4% ele está em Selic e CDI de 11,2%. A alocação dele por setor, a maior parte que ele está alocado está em residenciais, 45,4%, seguido por logísticas 21,1%, escritórios 18,3%, shopping 11,4% e o caixa 1,3%. O que você tem que se atentar? Você vê que ele tem o IPCA carregado, né? 87,4%. Então, se nós olharmos essa tabela aqui, ó, os CRIs que ele tem lá 81,8%, ele está atrelado à inflação mais um yield médio na curva de 6,70%. Então nós estamos falando que os juros reais dele, em tese, é de 6,70%. Lógico que tem marcação ao mercado. Marcação ao mercado com base lá em agosto, para você ter uma ideia, estava em 7,31. Então ele ficou um pouco melhor essa marcação. Mas se você olhar o restante do 11,2, que é o CDI+, que ele também vai surfar, é o CDI mais 6,81 de yield médio na curva, que isso é excelente. Este é um fundo que ele está trazendo um dividendo do último que ele distribuiu 1,15. Um dividend yield que ele está trazendo para você, de distribuição, de 9,72 ao ano, nos últimos 12 meses, desculpa. Porque eu vou prover uma tabela para vocês no final, abrindo para vocês aqui, olhando o que o quanto você precisa ter, sei lá, de 500 reais. Para você ter 500 reais, qual é o valor que você precisa ter, quanto é o dividendo anualizado. Então eu vou abrir uma tabelinha disso para vocês no final aqui. O P dividido pelo VP, o P dividido pelo VP, que nós estamos falando desse fundo, ele está 1,08. 1,08. Isso significa que ele está sendo negociado acima do valor da cota patrimonial dele. Vamos para o segundo, que é o KNCR11, que é o Kinea Rendimentos. Kinea Rendimentos, a alocação de indexadores dele está em 92,4% em CDI. Então você vê que ele também está carregado no CDI. 1,2% ele está em PCA, e GPM está zerado e tem uma Selic aí de 6,5% que ele está pendurado. Todos esses dados aqui, pelo menos de alocação de indexador, no último relatório foi divulgado deles com base de agosto, beleza? A alocação por setor deste fundo, ele tem lá, escritórios 43,7%, shopping um pouquinho 27,4%, residenciais 15%, logística 7,4%, caixa de 6,5%. Ele tem lá uma emissão, então um custo de aquisição lá de CDI mais baixo. Este é o ruim desse fundo. Porque ele tem um CDI+, que é o custo médio na curva, por ele estar carregado tanto, que ele tem 92,4% carregado em CDI. Então o retorno dele é baixo porque ele tem uma aquisição baixa de um custo de CDI+.
Se nós olharmos um pouquinho a inflação ele acaba até ajudando um pouquinho, mas ele tem muito pouco, ele tem só 1,2 de IPCA mais de 6,81 de yield médio na curva. Agora ele melhorou um pouquinho, ele distribuiu 0,50 centavos por cota, está tendo um yield de 4,23 nos últimos 12 meses, você vê que é muito abaixo comparado ao anterior. O P dividido pelo VP, lembrando que é o preço dividido pelo valor da patrimonial por ação, de 0,97. Então ele está tendo um desconto, que talvez que se você não tenha, esse é o momento que ele pode estar começando a estar melhorando. E este cara é que vai fazer talvez a diferença aí para vocês, um pouco. Vamos para o próximo. KNHY11, que é um high yield. Como é que ele está alocado? O high yield está alocado assim, ó, por 82% ele está ligado no IPCA, 0,9% em Selic e 17,1% em CDI. Então ele está surfando bem também em juros reais, né? 82,1%, Selic é baixinho e nós estamos falando que é o caixa, né? 17,1% está pendurado em CDI. Os CRIs de emissão que eles tiveram, que é o yield na curva, se você olhar lá que é o CDI+, o yield médio deste fundo é de 5,18. Se olharmos a inflação, que é onde tem a proposta dele, que ele vai buscar também juros reais disso, é a inflação mais 8. Então nós estamos falando aqui, ó, que a inflação mais 8, pelo menos, que é o de o custo, é o yield médio que ele tem. Se nós olharmos isso, ao yield médio marcado no mercado, lá em agosto, quando ele fez, foi de 9,99. Então, isso é bom. Você vê que ele está andando bem esse fundo. Nós estamos falando que ele tem um dividend yield que ele distribuiu agora por cota de 1,31. E também um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,65. Então, ó, 12,65. Muito melhor, inclusive, do anterior que nós acabamos de ver e contra este aqui. E ele tem um P dividido pelo VP de 1,08. Ele vem também sendo comercializado no mercado com um valor mais atrativo em cima da cota patrimonial. Vamos então para o KNIP11, que é o KINEA de índice de preço. Como é que está a alocação do indexador dele? Ele está assim, ó. 95,4 ele está pendurado no IPCA. 1,2 ele está pendurado no IGPM. Selic 3,4. As alocações do setor dele está como? Escritórios, só 38,8%, seguido por logísticas de 23,5%, shopping 19,1%, residencial 11,8%, outros 3,5% e o caixa dele 3,4%. O que nós temos que ver desse cara? As emissões de CRIs que ele tem, no total, 95,6% que está alocado, ele tem o yield médio no mercado na base de agosto. Mas de aquisição que ele teve foi de 6,04. Mesmo assim, então nós estamos falando que de 6,04 de aquisição. Então a mercado ele já pulou para 7,46. Você vê que tudo está subindo. Então o custo de aquisição dele está bom. E lembra que esse fundo também, o KNIP, ele também tem uma parte que ele investe em outros fundos. Então ele tem cotas de fundos imobiliários também, que está como? Inflação mais 7,40 no yield médio. Então ele tem tudo sim para ser. Ele tem um dividendos que ele distribuiu de 1,20. Olha só. Isso aqui ele distribuiu 1,20. Ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses distribuídos de 12,35. Então nós estamos falando que é 12,35 esse cara aqui. Contra, você vê, ó, 12,65. Então ele vem sendo competitivo também. Ele tem o P dividido pelo VP. Também ele está trabalhando acima do mercado de 1,05. Então o P dividido pelo VP é 1,05 que nós estamos falando. Só que um detalhe desse fundo aqui, que é o KNIP, ele é para investidores qualificados. Os investidores qualificados são aqueles que têm a declaração que eles têm mais de 1 milhão investidos ou possuem um certificado no mercado financeiro que vão poder adquirir este carinha aqui. Mas ele é um senhor fundo, queridinho aqui. Eu vou deixar essa tabela aqui para vocês,
que é aquela, quem assistiu o meu último vídeo, é aquele onde eu falo dos R$500 com o MX, qual é o esforço que você tem, onde eu mostro para vocês como calcular para você ter lá os R$500. E eu fiz o mesmo cálculo aqui com os mesmos 500, ou 1.000, ou 5.000, ou 10.000, não importa. O importante é que você aplique aquela tabela e aqui eu já dei um mastigado para você. Já coloquei os 4 fundos e vi que o seu esforço melhor para você conseguir, se nós anualizarmos os dividendos distribuídos, quem é o melhor por enquanto é o KNHY11. O dividendo anualizado dele é de 12,65 contra o outro, que é o KNIP, 12,35. Você consegue visualizar qual é o capital necessário, que é o esforço da linha de todos ali, e o dividendo percentual lá, que é o dividendo dividido pelo preço, que é o quanto ele distribuiu para você no mês. Então, por enquanto, você vê quem está sofrendo só é o KNCR11. Esse está sofrendo, mas se efetivamente no final da girada passar aí de 8% a Selic, esse cara ele tem como se recuperar um pouquinho. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, like, senta o dedo aí e sininho para não esquecer. Mas isso aqui é investimento. Forte abraço. Vem!